Você está sozinho na estrada, voltando tarde, depois de um dia cansativo. A cidade está vazia. Uma névoa baixa cobre o asfalto. Quase ninguém sabe, mas essas ruas tranquilas já guardaram um terror capaz de silenciar uma cidade inteira. As pessoas mais velhas ainda sussurram o nome dele com medo. Não como quem fala de um assassino qualquer, mas como quem fala de algo que não deveria existir. Um homem nascido no interior. Um homem aparentemente comum, mas que carregava dentro de si algo tão sombrio que faria até os criminosos mais frios tremerem. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história de Sebastião Antônio de Olive. Ira, o homem que a cidade chamou de o Monstro de Bragança. E pior, você vai descobrir que esse monstro não nasceu por acaso. Ele foi criado, deixando para trás cicatrizes que nunca cicatrizaram. Bem-vindo ao Espaço Secreto, onde mergulhamos em histórias reais que a maioria prefere esconder. Aqui nós falamos sobre casos que o Brasil não esqueceu, e histórias que o Brasil tenta esconder. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve agora, deixa seu like e ativa o sininho, porque hoje você vai ver um dos casos mais sombrios e menos comentados da história criminal brasileira. Bragança Paulista, interior de São Paulo. Uma cidade pacata, tradicional, religiosa, onde as pessoas se conheciam pelo nome, tomavam café na calçada e deixavam portas abertas. Era o tipo de lugar que parecia protegido de tudo, mas ninguém imaginava que ali, entre ruas calmas e árvores antigas, cresceria um homem que iria mudar a história local para sempre. Seu nome: Sebastião Antônio de Oliveira. Durante sua juventude, Sebastião já mostrava sinais de algo estranho. Ele era quieto, isolado, com comportamento considerado fora do normal. Mas não era visto como uma ameaça. Era apenas o estranho da cidade. Mas existia algo mais profundo. Sinais de desequilíbrio mental, impulsos violentos, uma mente com sombras que ninguém entendia e ninguém tratava. E foi justamente essa negligência que gerou a tragédia. Década de 1950. Um dia, sem aviso, sem motivação aparente, Sebastião explodiu. Aquele homem silencioso, pouco expressivo, atacou sexualmente uma mulher. A cidade ficou chocada, mas o choque virou silêncio. E o silêncio virou impunidade. Ele foi internado, sim, mas o sistema era falho. Sem acompanhamento adequado, sem estudo de caso, sem terapia, sem vigilância. E assim, anos depois, ele saiu, livre, tranquilo, desapercebido. Enquanto todos relaxaram, o monstro crescia. O Brasil passava despercebido para o que vinha se formando. Sebastião voltou às ruas, voltou à cidade, voltou a viver perto das pessoas. As vítimas surgiram novamente. Raptos, estupros, violações. Ele era um predador silencioso. Entrava e saía sem deixar rastros. E, mais uma vez, o sistema falhou. Foi internado de novo. Mas fugiu. E não apenas fugiu. Ele aprendeu. Ficou mais frio, mais calculista, mais monstruoso. Esse foi o período mais sombrio. Sebastião agora era outro. Seu olhar não tinha compaixão. Seu coração era um terreno cinzento. Ele passou a sequestrar crianças. Não por impulsos sexuais apenas, mas como forma de controle, poder, domínio. As vítimas eram tratadas como objetos. Algumas eram encontradas. Outras nunca mais foram vistas. A cidade entrou em pânico total. Ninguém deixava os filhos sair. As escolas orientavam os pais: não deixem ninguém estranho chegar perto. A polícia tentava, mas não conseguia. Sebastião era como uma sombra, um fantasma vivo. Esse capítulo serve como reflexão no vídeo. Bragança Paulista, que era tranquila, virou um território psicológico de terror. As pessoas passaram a desconfiar até dos parentes. As portas começaram a ser trancadas. As janelas deixaram de ficar abertas. Até os adultos evitavam andar sozinhos. Havia histórias sobre ele rondando à noite.
passando por vielas, andando por estradas vazias, observando crianças brincando. Mesmo quando a polícia avisava que ele estava internado, as pessoas não acreditavam. Para muitos, Sebastião virou uma entidade, um mito real, um pesadelo. Quando ele sequestrou e matou mais uma criança, a revolta explodiu. A população não queria apenas justiça, queria vingança. A cidade saiu às ruas. Houve protestos. Houve tumultos. A polícia intensificou a busca. Trilhas da mata foram vasculhadas. Casas abandonadas foram reviradas. Galpões foram revistados. Até que encontraram. Sebastião havia cometido um erro. Ele deixou rastros. E finalmente foi capturado. Preso, ele parecia tranquilo, sem arrependimento, sem emoção, sem culpa. Os agentes diziam que parecia vazio por dentro. Alguns psiquiatras consideraram que ele tinha condições irreversíveis, que sua mente era um labirinto sem saída. Outros acreditavam que ele não era apenas mentalmente doente, mas maldoso. Na prisão, Sebastião viveu como um corpo sem alma, até que, em 1976, ele tirou a própria vida. E assim, o monstro morreu. Ou será que... E não, porque para muitos, ele ainda está vivo no medo das ruas, nas histórias contadas à noite, nos avisos que os pais dão aos filhos, nos silêncios constrangedores da cidade. A pergunta é: a cidade superou Sebastião? Ou Sebastião vive dentro do trauma coletivo da cidade? Esse caso revela algo profundo. Sebastião não nasceu do nada. Ele nasceu de um país que não tem estrutura mental adequada. De um país que interna, mas não trata. Que prende, mas não protege. Que silencia, mas não cura. Quantos Sebastiões estão à solta hoje? Quantos estão crescendo nas sombras? Quantos o sistema ignora? Quando analisamos a vida de um assassino assim, percebemos que o horror dele não é fantasioso. Não é sobrenatural. Não é lenda urbana. Ele é real, humano e assustador justamente por isso. O que aconteceu em Bragança não foi um episódio isolado. Foi um aviso ignorado. Se você ficou até aqui, meu respeito. Histórias assim não são fáceis, mas precisam ser contadas. Se você quer que eu traga mais casos reais sombrios e investigativos como esse, deixe seu like agora, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. O que Bragança Paulista tentou esquecer, o Brasil nunca deveria ignorar. Nos vemos no próximo vídeo, no Espaço Secreto.